você, ser humano, bom dia, como você está? Você está bem? Tô ótima, tô aqui lutando contra o meu gato, já é a quarta vez que eu faço a gravação desse vídeo. E sério, só sabe o que é regravar um vídeo de 20 minutos, uma pessoa que já regravou um vídeo de 20 minutos. Então, eu criei um roteiro aqui pra poder não me perder, pela 20ª vez que eu gravo esse vídeo. Como você já viu, esse vídeo é quase como se fosse um review sobre tudo que eu vivi na empresa que eu tive. Eu acho que é um vídeo muito relevante, que se eu tivesse podido ver um vídeo como esse quando eu fui abrir a empresa, sabe, eu acho que muita coisa eu não teria passado. Então eu tive bastante aprendizado nesse sentido. Enquanto isso eu vou aguando o gato aqui, pra ver se ele sai de onde ele tá. Gente, sério, eu começo a gravar o vídeo, o gato fica doido, assim, enlouquecido. Ele começa a puxar meu pé, derrubar o tripé, enfim. Aí, tá. Então esse vídeo é sobre os erros. Eu vou fazer 3 vídeos. Um sobre os erros que eu acho que eu cometi, os acertos, que eu acho que eu também acertei, e um outro sobre os meus aprendizados pessoais enquanto sendo essa pessoa na gestão. Quando comecei a fazer esse vídeo tudo junto, todos esses temas tudo junto, ficou muito grande. Eu acho que dá pra ficar melhor, mais fácil de entender quando fica separadinho. Então, assim, primeiro, pra quem não me acompanha desde sempre, quem tá vendo esse vídeo aqui pela primeira vez, eu sou a Fernanda, e eu vou te explicar como é que tudo começou. Eu sou formada em coaching, eu formei em coaching em 2010, faz bastante tempo, quando o coaching ninguém nem sabia que era coaching no Brasil, nem sabia, assim, não existia resultado em português pra isso no Google, só pra você ter uma ideia. E eu sempre fui apaixonada pela parte de life coaching, que é desenvolvimento pessoal. Então eu sou formada em hipnose clínica clássica ericksoniana. Eu sou practitioner em PNL e life coach. Então eu tenho um conhecimento muito vasto e eu já tratei pessoas assim de diversas áreas. Quando eu tava nesse tratamento, nesse momento de life coaching, eu tinha alguns desafios, principalmente desafios de venda, porque o quanto eu achava que o meu produto valia, estava difícil de vender no mercado da forma como eu queria. Até que eu fiz um curso de business, e aí esse curso foi muito revelador, assim, porque eu aprendi, no curso eu aprendi a organizar dentro de um produto todas as habilidades que eu tinha. E eu achei aquilo sensacional, sério. Na hora que eu assisti aquele curso, eu pensei assim, gente, como que eu nunca pensei em colocar nessa ordem e transformar isso num produto. Daí eu peguei, comecei a vender, e a primeira venda que eu fiz foi de 5 mil reais. Quando eu vendi, pra poder eu vender o meu primeiro processo de 5 mil reais de coaching, foi um parto. Sério, foi muito complicado, muito difícil, porque as pessoas não sentem que o problema na vida delas a cura desse problema vale 5 mil reais. É como se fosse pouco. A vida dela não fosse tão importante assim. E quando eu fui vender o meu primeiro processo de coaching por 5 mil reais, pra você ter uma noção, a pessoa pediu desconto, eu dei 500 reais de desconto, ela ficou super feliz, ela pagou em 4 vezes, e depois a segunda pessoa me pagou à vista, tipo, eu falei com ela num dia, aí ela pediu, 3 ou 4 dias, um negócio assim, e ela depositou o valor integral na minha conta. Eu achei aquilo muito fácil. E aí eu achei assim, aí eu fiquei, muito doida, porque eu pensei assim, meu Deus do céu, que mercado é esse que o povo paga as coisas com tanta facilidade? E aí passou um tempinho, e aí eu peguei e fui vender um outro processo. Eu vendi o terceiro processo por 10 mil reais. Eu dobrei o valor, assim, só assim. Eu nem tinha terminado o curso ainda, mas tudo bem. E aí, o quarto processo eu vendi por 27 mil e alguma coisa. E o quinto processo eu vendi por 32 e uns quebrados também. Eu não lembro direitinho, assim, os números do final. Então, assim, foi uma evolução muito grande e aquilo me surpreendeu demais. Algumas coisas me surpreenderam nesse processo, né? Porque eu descobri que eu era uma vendedora, eu não sabia disso, que eu era uma vendedora tão boa. Mesmo, assim, principalmente sendo muito sincera com as pessoas. Eu nunca enganei ninguém, nunca disse que eu era uma profissional que tinha 1000 anos de mercado. Eu nunca falei nada que não fosse verdade pra poder convencer a pessoa que estava na minha frente de que eu tinha capacidade de atendê-la. Pelo contrário. E aí, assim, eu percebi nisso uma oportunidade de expandir o que eu estava fazendo para ser uma empresa. Porque se eu tinha uma facilidade muito grande de vender, imagina se eu tivesse outras pessoas atendendo, e aí essas outras pessoas atendem enquanto eu vendo a rodo. E aí eu pensei assim, pronto, tá resolvido. Então é isso que eu preciso fazer, eu preciso ter uma empresa. Assim, qual que é o meu perfil? Pra você entender. Eu sou uma pessoa muito ambiciosa, muito apaixonada,
E eu tô olhando meu roteiro aqui, eu tinha escrito sonhadora. Só que eu troquei por visionária, que é uma palavra mais bonita, né? Mas eu acho que a palavra certa mesmo pra quando eu comecei tudo isso é sonhadora. Sempre fui uma pessoa assim que não. Eu sou a personificação daquela frase assim: sonhar grande ou pequeno dá o mesmo trabalho. Então, às vezes, eu fui muito imprudente por ser sonhadora demais. Então, eu tive um sonho grande demais que eu não consegui executar, porque a distância que ele tava, eu não percebi que eu precisava ter um passo a passo. Eu fui só, tipo assim, eu quis. O primeiro passo já é ser a realização do sonho 100%. Inclusive, isso dá início aos que eu considero que foram os primeiros erros. Eu separei os erros assim, ó, início, meio, final, e aí um erro, como se fosse um erro geral do produto ou do serviço. No começo, o primeiro erro que eu tive, na minha opinião, foi eu delegar rápido demais as coisas que eu fazia. Por quê? Eu tinha acabado. Sim, tudo bem, eu tinha um conhecimento prévio? Tinha. Só que eu tinha acabado de fazer de desenhar esse produto. Eu dei algumas adaptadas do que eu aprendi no curso, claro, porque tinha umas coisas lá que eu não concordava, mas eu só finalizei eu finalizei um processo inteiro antes de delegar. E isso é muito grave, assim, na minha opinião. Hoje eu percebo que isso é muito grave, porque o produto é muito complexo. Gente, assim, pra quem nunca viveu uma consultoria, é a mesma coisa que um psicólogo. A pessoa fica com você durante muito tempo, ela influencia profundamente na sua tomada de decisão, e você que está vivendo aquele processo, você não tem noção se o que a pessoa está fazendo é certo ou errado. Tipo, se você foi um único psicólogo a sua vida inteira, você não sabe se aquele psicólogo é bom ou ruim. Porque você não conhece, você não é psicólogo, você não tem ferramenta e referência suficiente para saber se aquilo é bom ou ruim. Então, o meu cliente, isso significa que o meu cliente não sabe falar para mim, gestora eu, Fernanda, se aquele coach que está atendendo ele tá fazendo o serviço bem feito ou mal feito. É diferente de quando vem um técnico instalar uma TV na sua casa. Se a sua TV liga e funciona, significa que deu certo. Se ela não liga e não funciona, significa que ela deu errado. E aí, você vai lá, reporta para a empresa e fala: olha, minha TV, o cara veio aqui, me cobrou, mas não tá funcionando. E aí a empresa consegue corrigir esse erro com esse técnico, porque o cliente consegue dar o feedback rápido. No meu caso, não, o cliente não consegue dar o feedback rápido e ele não entende, porque é tudo novo para ele. E assim, normalmente, os clientes que nos contrataram não tinham passado por consultorias ainda, ou passaram por algo semelhante, mas diferente. Ou então, eram pessoas que já ouviram falar e achavam massa a ideia. A maior parte enquadra nesse caso. A pessoa acha massa a ideia, nunca passou por um processo como esse, mas sempre quis passar e esse é o momento dela. Essa é a característica principal. Aí assim, beleza. Então esse foi o primeiro erro, delegar rápido demais. Quando eu comecei a delegar, eu não percebi esse peso, eu não consegui avaliar essa cadeia de consequências e talvez por isso eu tenha delegado tão rápido. Se eu tivesse, por exemplo, vamos supor, a empresa muito rapidamente estava faturando, foi tipo 5, nossa, eu lembro até hoje preenchendo nas planilhas do Excel, gente. Era tipo assim, no mês eu tava faturando 1.000 e pouco, primeiro mês, tava faturando 1.000 e pouco, primeiro mês, abri a empresa, 1.000 e pouco, aí depois 6.000, aí 5 e pouco, 8, 10, 15, 20, aí chegou a quase 30 e aí ficou nesse patamar assim mais ou menos. Foi muito rápido e eu nunca tinha visto aqueles números, sabe? Eu lembro de uma vez, é porque assim, eu não sei qual que é o background de você aí que tá me assistindo, mas um faturamento de 20 mil não é um faturamento muito alto, né? É um faturamento baixo, pra quem, de forma geral no mercado, né? Por exemplo, um restaurante pequeno fatura 200 mil, 150 mil, é um número muito alto. Um mercadinho de esquina fatura 500 mil, 600 mil no mês. São negócios diferentes, eu sei, mas aquele número lá, 2,000 na minha conta, nossa, que coisa absurda, gente. É muito grande, muito, muito grande a emoção. Então pra mim tava dando certo. Delegar estava dando certo, entendeu? Eu não consegui avaliar isso, porque se tava crescendo, se tinham mais pessoas querendo, então é porque tava dando bom. O que eu aconselharia alguém que estivesse começando como eu comecei? Eu diria, olha,
primeiro vive. Se o seu produto é complexo, você presta algum tipo de consultoria ou tem algum know-how que é pessoalíssimo, sabe? Personalíssimo. Busca primeiro entender, viver, porque quando você for gerenciar, você tem que conseguir perceber o erro que nem o seu colaborador percebe e nem o seu cliente percebe. O seu cliente só vai perceber quando ele já não quiser mais você, ele vai rescindir o contrato porque ele de alguma forma ficou insatisfeito. E às vezes, inclusive, clientes que rescindiram comigo, que hoje eu consigo perceber qual foi o erro. O erro nosso, foi erro nosso. Mas o cliente não conseguiu perceber que o erro foi nosso. Porque ele não sabia avaliar. Então, fica mais tempo, fica pelo menos, sabe, 1 ano, termina uns 10 processos, viva bastante o operacional para depois delegar. Mesmo que você seja uma pessoa ambiciosa, visionária, que você queira o mundo inteiro. Você tem que ter esse controle. Porque senão a sua empresa começa a ser guiada. A empresa sempre é guiada por quem está no operacional, né? Tipo, o cliente ele entra em contato com quem está no operacional, não é você, né? Ela é guiada, né? Ela não é com você. Então, isso significa que você tem que ter muito controle do que passa no operacional. Você tem que saber o que está acontecendo. Não importa se sua empresa tem 10 pessoas ou 10 mil pessoas, você tem que conseguir perceber quando o operacional está errado, independente da distância que você está dele. E se você tem mais expertise, você consegue perceber mais rápido. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, foram erros do meio, né? Que foi querer adiantar problemas que eu ainda não tinha. Esse foi um erro, assim, bem importante. O que acontece? A minha empresa dava uma média de 30% de lucro. Eu passei por uma consultoria financeira logo no começo. Como o meu custo era muito baixo, meu custo fixo era muito baixo, meu custo fixo era tipo entre 4 e 5 mil reais, eu acho. E aí o resto era porcentagem. Então, eu pagava 31,8% do valor do contrato, mais o proporcional que sairia ali de cada contrato dos custos fixos. Isso dava uma média de 30% de lucro. 30% de 20 mil, você pode calcular aí que em 2, 3 meses eu já tinha muito dinheiro na conta. Eu não fui inconsequente de pegar esse dinheiro pra mim. Na verdade, isso acho que foi uma característica muito positiva. Só que como eu tinha muito dinheiro na conta da empresa, o que eu fiz? Eu adiantei problemas que eu não vivia. Como eu tinha um sonho, né? Eu queria ter a maior empresa de consultoria do planeta. Aí eu comecei a investir como se eu já estivesse lá. Então eu passei, por exemplo, por uma transição financeira, por uma primeira, né? Na verdade eu fiz uma consultoria e depois eu passei por uma transição, onde eu mudei toda a forma de pagamento da empresa em apenas 1 ano, quando a gente ainda estava tendo desafios na formatação do produto, na adaptação da formatação do produto. Então a gente estava tendo um problema muito visceral, que é o único produto que a gente vendia, e um segundo problema que eu criei, o problema que não tinha problema nenhum. Eu criei um problema onde não tinha, que foi o financeiro. Eu queria que as pessoas recebessem mais, essa é também uma característica minha, né? Tipo assim, eu quero que todo mundo receba mais, todo mundo fique feliz, quero que toda vida seja linda. E eu criei um sistema realmente muito genial, realmente. Parabéns pra mim. Mas eu fiz a transição na hora errada. E, gente, assim, sério, eu juro pra vocês. Nossa Senhora, aquele momento eu senti a empresa colapsando. Eu senti, assim, que as coisas estavam fora do controle. Foi muito tenso. Porque eu não imaginava, muito nova, né? Assim, nunca tinha tido uma experiência de empresa e também nunca fui CLT. Eu fui CLT 6 meses da minha vida com o Érico, né? E, assim, eu não tinha noção do quanto uma decisão minha podia afetar tão profundamente a vida inteira das pessoas, sabe? E aí isso mudou a forma de pagamento, mudou o quanto as pessoas recebiam, gerou uma confusão, tinha gente achando que, nossa, que tava recebendo menos, mais, e aí eu tive que criar um cargo de gerência com uma pessoa que não tava preparada, e aí meu Deus do céu, sério. E assim, uma transição financeira não é uma coisa que você faz em 1 mês, entendeu? Se você for fazer uma transição na sua empresa, meu filho, aprenda, experiência própria, que é o que eu falaria pra mim no passado. Transição financeira você tem que, depois que você decidiu o que você vai fazer, você tem que demorar, não pode ser rápido, você tem que, porque o financeiro ele não só afeta o cliente. Eu mudei o preço dos produtos, eu mudei a forma como a gente recebia, a forma como a gente pagava, o quanto as pessoas recebiam e a estrutura de pagamentos dentro da empresa. Não, assim, eu gerei um caos dentro da empresa, no meio de um caos que já estava acontecendo. Então, isso tudo porque eu queria montar uma estrutura que fosse sustentável no longo prazo. E sério, eu montei uma estrutura que iria funcionar se nós já tivéssemos umas 3 vezes maior.
iria funcionar muito bem, muito bem, porque ficou muito bem encaixado, a ideia ficou muito boa e é uma ideia que eu ainda acho que eu vou conseguir usar ela em algum momento assim da vida, porque ela ficou muito boa, muito bem amarrada. Só que eu fiz ela no momento errado, lembra aquele negócio de viver o sonho antes? Eu queria viver o sonho já, não é lá, é já. E não queria criar um processo também não, tipo, primeiro o 1, depois o 2, não, depois do 1 vem o 10, é isso aí. E a segunda coisa que eu fiz ainda nesse erro de querer adiantar problemas que eu não tinha foi contratar um jurídico. É assim, eu pagava para esse jurídico um salário mínimo por mês. Sério, o escritório que me atendeu, eu não sei se eu já comentei sobre ele em alguns outros stories ou vídeos e tudo mais, eu juro pra vocês, eu sou ainda até hoje apaixonada, louca, desesperada por eles, indico pra qualquer pessoa. E por que eu acho que foi um erro? Não foram eles, mas foi o momento que eu escolhi isso. No momento que eu contratei eles, a minha remuneração dentro da empresa era a menor de todas. Eu tenho conhecimentos jurídicos porque os meus pais são advogados, eu vivi dentro desse ambiente jurídico, eu fiz 1 ano e meio de faculdade de Direito. Eu tenho conhecimento suficiente para poder fazer o nível de contrato que eu precisava na época. Só que como eu queria criar um modelo de contrato que funcionasse para uma empresa de 10 mil funcionários, gente, sério, de verdade, eu não tô mentindo não. Então eu contratei um jurídico, mesmo que no meu operacional eu só tivesse 2 pessoas naquele momento. Então, eu acho que foi um erro, porque eu não estava, enquanto pessoa, enquanto gestora, eu não estava satisfeita. Todo mundo tinha uma remuneração maior do que a minha. Todos tinham uma remuneração maior do que a minha. Eu estava insatisfeita. Eu recebia R$ 1.300 mais as comissões de venda, que naquela época eram 4,3% do valor do contrato. Quando eu fiz a loucura da transição financeira, eu comecei a receber 20% de comissão de vendas. Aí melhorou pra mim. Só que como deu um colapso, eu peguei a minha comissão e acabei dando pra outra pessoa, porque eu falei assim, não, minha filha, calma, eu prejudiquei ela financeiramente, eu prejudiquei algumas pessoas financeiramente, aí eu tirei o meu dinheiro pessoal e dei pra todo mundo. Então eu continuei recebendo 1.300, resumindo, era pra eu estar recebendo 5 ou 6 mil, e aí eu tirei toda essa borda e comecei a dar pra todo mundo que eu percebi que eu tinha prejudicado. E também, nesse mesmo mês que eu fiz a transição financeira, eu tava com problema com o caos lá do produto e ainda, tipo assim, aí eu ainda contratei um advogado. Foi um erro? Não foi um erro. Eu entendo, foi maturidade e tudo mais. Só que eu acho que eu poderia ter usado esse dinheiro, esse mesmo salário mínimo, pra poder aumentar a minha remuneração. Porque eu era a pessoa que mais, assim, querendo ou não, eu era a gestora, eu era a CEO, eu era a pessoa que tava ali. Então, eu acho que eu merecia mais, sabe? Eu acho que eu poderia, sim, receber um pouco a mais e estar mais feliz também com o que eu tava fazendo. Porque eu comecei a ficar triste, sabe? Pessoalmente, com tudo que tava acontecendo. Não com a empresa tava tranquila. Mas pessoalmente eu não tava satisfeita. É como se eu fosse uma funcionária mal remunerada. Então, é isso. De novo, eu faria a mesma transição financeira e eu também contrataria esse mesmo corpo jurídico que, nossa, eu amo eles, em momentos diferentes, porque eu fui precoce na absorção desses possíveis problemas que eu teria. Por fim, no final, eu acho que o último erro que eu cometi foi o motivo pelo qual foi a forma, não é o motivo não, é a forma que eu fechei a empresa. Eu fechei a empresa em 1 mês. Eu recebi uma proposta de uma multinacional, que na época eu estava atendendo eu pessoalmente estava atendendo para poder fazer um trabalho de inteligência emocional. Eu recebi uma proposta assim, irrecusável. E eu resolvi fechar a empresa. Em 15 dias, eu passei 15 dias pensando, em 15 dias eu fechei a empresa e pronto, estava tudo acabado, todos os contratos encerrados, os meus clientes foram direcionados para outras pessoas, para as mesmas pessoas, só que agora sem a empresa. E eu acho que eu deveria ter sido um pouco mais, eu deveria ter avaliado melhor a oportunidade. De novo, lembra que eu sou uma pessoa ambiciosa, né? Então, eu percebi nessa oportunidade que me foi oferecida, uma oportunidade de crescimento muito grande. E realmente era, de verdade, assim. Mas eu não precisava ter... Eu precisava ter tomado mais tempo para tomar essa decisão e fazer uma boa transição. Dá pra entender? De conseguir mudar. O fato de eu ter mudado, de ter fechado a empresa, eu não mudaria.
eu continuaria tendo fechado a empresa, porque a oportunidade que eu recebi foi inigualável pela minha idade, pelo meu conhecimento, assim, por tudo, de todas as pessoas que existem no planeta, eu recebi uma oportunidade de ser a principal parceira de uma multinacional numa novo canal de vendas que eles estavam abrindo. É assim, o nível, a posição, a experiência, tudo que aquilo ia me gerar, tendo contato direto com o presidente, enfim, isso eu não mudaria o fato. É só a forma mesmo de ter conseguido criar uma estrutura minha, pessoal, de transição. De, beleza, vou fechar a empresa, mas agora minha vida vai mudar assim. Para os clientes, não foi tão doloroso, porque eles continuaram sendo atendidos pelas mesmas pessoas, eu já não atendia mais nenhum cliente. Então a única coisa que mudou é que não tinha uma empresa por trás. Eles inclusive conseguiram renegociar preços, por exemplo, com os consultores. Para os consultores continuou sendo bom, porque mesmo com os clientes tendo renegociado o preço, eles ainda estavam recebendo mais, porque eles recebiam um valor integral do contrato. Para as outras pessoas, eu não tinha ninguém CLT, então não tinha ninguém que dependia exclusivamente da minha empresa para sobreviver, eram todos prestadores de serviço, então foi um cliente a menos para eles. Então, assim, tipo, foi ruim talvez, mas não foi uma coisa que, nossa, meu Deus, a pessoa ficou desempregada agora por causa de mim. É só a minha transição. De novo, assim, eu pensei muito em todo mundo. Muito, muito mesmo. Inclusive, talvez pra quem tava de fora, pra minha equipe, inclusive eu tenho que perguntar isso pra eles, né? Seria muito bom. Eu sempre me doei de verdade, assim, eu sempre tirei do meu prato, a comida do meu prato pra dar pra minha equipe. Mas eu não ficava comendo, vendo que alguém tava comendo menos que eu. Era exatamente isso. Então, eu acho que esse nível de sacrifício que eu me coloquei não tem necessidade, porque eu sou humana, sabe? E isso vai me esgotar. Eu não sou tipo uma máquina. Ah, beleza, tá bom, R$1.300, eu tô vendo todo mundo dando certo, eu tô dando errado, eu tô aqui muito mal, mas eu consigo suportar isso. Eu não sou um Marte, sabe? Eu não preciso desse nível de sacrifício e de dor, sabe, emocional na minha vida pessoal, enfim, muitos conflitos na minha vida pessoal por causa disso. Então eu acho que eu poderia ter encontrado um equilíbrio onde eu não me sacrifique, eu me doe. Então eu dou o que eu tenho e o que eu não tenho, eu não dou. Mas não me maltratar para poder outras pessoas ficarem bem. Esse foi um aprendizado muito forte, muito, 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 muito forte que eu tive também. Senão depois eu também não consigo ajudar mais ninguém, né? Daqui a pouco sobra só os restos meus, só o bagaço. Aí não tem quem eu ajudar. Beleza. Eu tenho uma meta, né? De 1 milhão de faturar 1 milhão de reais. Então, eu talvez não iria conseguir alcançar essa meta com a empresa da forma que ela estava. E aí isso entra num outro problema, assim, que eu tive em relação à meta que eu tinha. O problema é sempre em relação a alguma coisa, né? E todos os problemas que eu avaliei até aqui foram em relação à falta de noção que eu tinha das consequências que aquilo iria gerar. Então, eu tomei uma decisão, achei que era uma boa decisão, só que eu não tinha noção de como aquilo iria se repercutir. E hoje, quando eu avalio, eu acho que as consequências poderiam ter sido diminuídas se algumas coisas tivessem sido alteradas. Só que aí, o próximo erro que eu vou dizer, que é realmente o último erro, como falei do início, do meio e do final, e agora é um erro da empresa como um todo. Ele é um problema em relação a mim mesma, em relação a minha meta. Eu tenho uma meta de faturar 1 milhão de reais até os 25 anos. E isso falta um ano. E a característica do meu negócio e dos produtos que eu vendia não me ajudavam nisso. Então, o produto é personalíssimo, assim como advogados, por exemplo. O advogado ele passa muito tempo com um determinado cliente, ele tem uma relação muito forte com aquele cliente, um nível de confiança muito grande e ele é difícil você delegar. Quando você delega, tem aquele negócio que eu falei, né, do cliente não saber se ele está acertando ou errando. Que é a mesma coisa que acontece, por exemplo, com um ortodontista que está colocando um aparelho. O cliente não sabe dizer se está certo ou se está errado, se está bom ou se está ruim. Você passa muito tempo e o ticket médio também é alto. Gente, ticket médio alto, venda complexa. Aí entra o erro assim, o erro master blaster do negócio. Não foi da tomada de decisão, mas do negócio. Eu não conseguiria alcançar a minha meta do 1 milhão com este tipo de negócio,
Porque ele é um negócio mais moroso. O produto é muito complexo, gente, sério, muito complexo. Para você conseguir vender o processo de coaching, você tem que conhecer coaching, você tem que saber o que está acontecendo. Os principais candidatos a serem vendedores do meu produto ou serviço eram os meus consultores barra coaches. Só que eles não têm características de vendedor. Porque um excelente consultor é aquela pessoa metódica, chata, que não gosta de risco, não gosta de desafio, é todo dia o mesmo, adora rotina, adora um dia após o outro. A característica do vendedor é ser ousado, é conseguir negociar, é ter estratégia de argumentação, não gostar da rotina. Essa é a característica do vendedor. Então, são características opostas. Então, quando eu comecei a pressionar os meus consultores para eles começarem a vender, eles, primeiro, eles não quiseram, e segundo, eles não se sentiam, não era o que eles gostavam de fazer, de forma geral. Engraçado, eu ouvi essa resposta de todas, das 3 pessoas que estavam comigo, que era, eu até faço, mas eu não gosto. Não gosto, e se eu puder, não quero fazer. Então, eu era a única pessoa que conseguia vender naquela empresa. Então, todos os clientes, nosso ticket médio era de 25 mil reais. Gente, sério, 25 mil reais é caro. Não é que é caro o preço não é caro, tá de acordo com a média do mercado. Só que é um produto que a pessoa precisa mobilizar muitos esforços para poder pagar. Ela tem que tomar, é uma tomada de decisão que demora mais tempo, envolve muitas pessoas. Se ela erra naquela tomada de decisão, não é como se ela tivesse comprado uma caneta, não comprei essa caneta, eu nunca usei. Não, tipo, paguei um negócio de 25 mil, agora tem que usar e tem que fazer bom proveito. Então, por ser um produto muito complexo e ser o único produto que eu vendo, eu era a única pessoa que conseguia vender por causa da dificuldade, porque também é complexo para o vendedor conseguir vender, tirar todas as dúvidas, fazer tudo que é necessário, agendar todas as reuniões possíveis e ainda por cima o retorno, tipo, um contrato para ser fechado, ele demorava uma média de 3 a 4 semanas. Isso significa que o vendedor começa a vender aqui nas primeiras semanas e ele só vai ter o retorno depois. Eu tinha uma média de 67% de fechamento de contratos. Isso significa que eu vou gastar, tipo, eu vendedora, né? Não imaginei que eu tenha contratado alguém. Eu teria que gastar dinheiro para poder fazer reunião, para fazer isso, para fazer aquilo, e eu só iria receber minha comissão no final. E eu só pagava por vendas comissionado, porque não cabia dentro da minha estrutura pagar um salário, até porque eu não tinha só vendedor, não tinha como eu contratar só um vendedor. Ou seja, o produto complexo demais, difícil demais de vender, prejudica o seu crescimento rápido. Então, ou você tem um crescimento moderado, por causa da complexidade do seu produto, e tá tudo bem com isso, ou então você decide, ou então tipo assim, não, eu tenho um produto que é fácil de vender e ele vende muito rápido, qualquer pessoa pode vender. Se você quiser ter um produto difícil de vender, um crescimento rápido, não vai funcionar, não adianta, não tem... Quase que eu literalmente bati a cabeça na parede, assim, pra poder tentar achar uma solução onde eu pudesse vender muito e rápido os processos complexos. Mas não dá, não tem como. Ou você cresce rápido, muito rápido, ou você cresce médio com um produto mais complexo. Tá, fim dessa parte. A dificuldade de ser controlado também é assim. A dificuldade de controle e de mensuração de resultados são bem específicas. Eu tive o caso, olha o que aconteceu comigo. Teve uma consultora que eu descobri, assim, não foi ela que me contou e não foi o cliente que me contou, que ela tinha prometido que a gente ia entregar cálculo de CRM, cálculo de CVC, que são cálculo o custo da mercadoria vendido, era gestão de estoque. Tipo, a gente nunca fez isso na vida, nunca. Eu, Fernando, nunca disse pra ninguém que a gente faz isso e eu deixei muito claro que a gente não entra na parte financeira. Nosso negócio era outro, era gestão estratégica e gestão de pessoas e ponto final. Nunca na minha vida eu prometi isso. Só que aí, durante a sessão, ela falou, não, eu sei fazer, eu faço pra você. A pessoa não sabia fazer. O cliente ficou prejudicado e ele quis encerrar o contrato com a gente porque nós, empresa, nós, todo mundo, estávamos prometendo coisas que nós não conseguíamos cumprir. Quando eu fui ver, já era tarde demais. Teve um caso também da consultora, tipo, a gente atendia uma pizzaria e aí a pessoa, ser humano, ela chegava lá, nosso produto era vendido por hora, né? Então, assim, cada minuto você tava pagando ali, 1 minuto que você tava. Aí a pessoa, ser humano abençoada, ela chegava, ia comer pizza, não pagava pela pizza, ficava enrolando e no final dava tipo uns 30 minutos de sessão e só. É isso aí. Como que eu descobri isso? Foi o cliente que me contou? Não. Eu descobri de outras formas. Foi ela que me falou? Também não. Então, tem uma dificuldade de controlar o que especificamente
o seu operacional tá prometendo pro seu cliente ali naquele momento. E, gente, eu tinha reunião toda semana. Toda semana. As nossas sessões eram 100% controladas pelo Trello. Cada sessão eu sabia tudo que estava acontecendo. Já aconteceu, inclusive, do cliente, de eu chegar no cliente, né? Eu fazia visitas semanais, mensais para os clientes. E eu chegar no cliente e o cliente falar assim, ah, não, mas aconteceu outra coisa. Eu falei assim, dia tal aconteceu isso, eu tinha a ficha do cliente com tudo, todos os documentos, assim, 100% documentado. Isso não era um problema. Só que eu não consigo controlar o abençoado que tá lá na ponta falando. Então, difícil controlar porque o produto é complexo. E isso acaba sendo difícil de mensurar o resultado também. Nós não interferíamos diretamente na venda. O que a gente vendia basicamente era organização. Então, a empresa estava começando a ter perda, porque ela estava, sei lá, com pessoas a mais, pessoas improdutivas, ou ela estava perdendo muito tempo. Então, por exemplo, como a equipe estava desorganizada, não conseguia gerenciar mais do que 10 projetos. E aí a gente chegou lá, organizou tudo, a pessoa começou a gerenciar o triplo de projetos. Isso é o que a gente fazia. Porque a gente organizava, a empresa vendia mais, mas a gente não afetava diretamente. E como o nosso trabalho é de consultoria, se o cliente não faz a parte dele, você não consegue organizar a empresa. E aí o cliente culpa a gente, entendeu? Tipo, meu Deus do céu. A TV, tipo, exemplo, né? Eu dei, acho que foi no outro vídeo. Não, acho que foi nesse vídeo mesmo. Eu tô confusa, já gravei esse vídeo tantas vezes que eu não sei mais. A TV, né? O exemplo da TV. Se o técnico vem aqui e conserta a sua TV e a sua TV funciona, sucesso. O cliente vai querer sempre consertar com aquela mesma empresa, porque sempre dá certo. Mesmo que seja tipo, eu contratei uma empresa para contratar uma faxineira para faxinar aqui. Não fui eu que contratei a faxineira diretamente. Se minha casa tá limpa, deu certo. Se não tem nada quebrado, deu certo. Ótimo. Mas como que eu explico para a pessoa que eu não vou fazer ela vender mais? O resultado depende dela, mas ela tem que me contratar mesmo assim. Para clientes que não têm experiência com consultoria, para clientes que nunca fizeram consultoria na vida, eles não entendem isso. Eles não conseguem aceitar no coração deles que não é a gente que vai sentar lá com o funcionário dele e vai demitir o funcionário dele porque fazem 3 meses que o funcionário tá roubando entre 10 e 15 mil reais em mercadoria todo santo mês. E aí, tipo, a pessoa fala assim, não, mas olha, vocês não estão afetando em nada assim, pro ser humano, você já demitiu a pessoa que tá te roubando? Não tá, a gente provou, pro A mais B, olha a filmagem, olha o que acontecendo, a pessoa está te roubando. Ai, não, mas tadinha da pessoa, ela deve ter os motivos dela. Enfim, aí fica complicado, né? E, por fim, ainda derivado desse problema do produto ser complexo, tem o problema do profissional tem que ser especializado. Produto complexo é igual. O profissional que entrega esse produto também é difícil de achar, o vendedor para vender esse produto também é difícil de achar, o resultado é difícil de mensurar. Não quer dizer, gente, que é ruim. Eu amo o processo que eu vendia, ele funcionava demais. E todos os meus clientes que aplicavam tinham, assim, resultados surreais. Vocês podem ver aqui nos vídeos da empresa. Nossa, era uma transformação, assim, na vida daquele povo que no meu coração, não cabia de tanta felicidade. Acho que é por isso que eu trabalhava quase como voluntária dentro da empresa, porque eu ficava tão feliz de ver que a vida da pessoa mudou, os funcionários tendo uma vida melhor, sabe? Não sendo tão sobrecarregado. Tipo, a empresa tem 20 pessoas, só uma trabalha e o resto fica lá folgado. Não, a gente começa a organizar, distribuir melhor as tarefas, melhorar a comunicação dentro da empresa. Nossa, assim, eu sou apaixonada mesmo, muito apaixonada por tudo que a gente fez. Todos os resultados que a gente gerou, por tudo que aconteceu. E quando eu falo desses erros, é só assim, são coisas que seriam possíveis de serem alteradas, sabe? E às vezes pode te ajudar, porque às vezes você tá acontecendo alguma coisa aí na sua vida, você tá querendo expandir o seu negócio, você não tá sabendo como, tá errando e você não tá sabendo como. Então esse vídeo é pra te ajudar, ser humano. Você que tem um produto ou um serviço parecido com esse que eu tinha. E assim, a pergunta, você, Fernanda, mudaria alguma coisa? Não, eu não mudaria nada. Pelo seguinte, eu sou uma pessoa muito cabeça dura. Eu sou muito cabeça dura. Eu acho que se eu tivesse visto um vídeo tipo esse que eu tô fazendo agora, com a pessoa assim, falando comigo, dessa forma, eu acho que eu teria mudado algumas coisas na minha forma de agir, com certeza. Só que eu sinto também, na época eu não consegui encontrar nada, estudei bastante, mas não encontrei. E eu acho que eu precisei sentir na pele, sentir, viver aquilo e saber que eu tava errada. E também, assim, o fato de eu ter passado por esses problemas me amadureceu bastante.
Se eu não tivesse passado por eles, eu acho que eu teria tido o mesmo amadurecimento, só que de uma forma talvez menos dolorosa, sabe? Acho que a gente não precisa sentir tanta dor para poder aprender as mesmas coisas. E principalmente, por que eu não mudaria? Porque como eu não fiz diferente, eu não sei avaliar o que teria mudado. Se eu estivesse vivendo a história de novo, se eu estivesse lá do início, eu não soubesse de nada, não tinha como mensurar, eu mudaria essas coisas. Mas hoje eu não trocaria, porque sei lá, né? Eu não sou esse tipo de pessoa que eu gosto. Eu acho que os acertos que eu tive foram muito grandes. E, assim, eu me lembro que quando eu terminei, quando eu fechei a Empresário de Férias, eu senti tanto amor, sabe? De tanto amor dos clientes, das pessoas, da minha equipe. Eu consegui criar um ambiente que as pessoas realmente eram gratas, sabe? Por tudo que elas tinham vivido. E saber que eu tive um impacto tão forte, tão positivo. Gente, teve gente que começou a trabalhar comigo, a pessoa pagava pra trabalhar comigo, pra me acompanhar nas sessões. E assim, eu cheguei a pagar mais de 7 mil reais pra essa pessoa. Teve outra pessoa que ela começou tipo como se fosse um estágio na vida dela. Aí ela recebia o primeiro depósito que eu fiz pra essa pessoa, eu lembro até hoje, foi 380 reais. E ela terminou, o último pagamento que eu fiz pra ela foi de 2.400. Foi 2.400 ou 2.500, uns dois. E ver que as pessoas cresceram, ver que elas acreditaram em mim, eu acreditei nelas, juntos fomos pessoas maiores. Ai, meu Deus, eu sou toda assim, né, emotiva. Mas foi muito incrível mesmo. Eu acho que todas as pessoas na vida, todas, sem exceção, um dia tinham que passar pela experiência de ter um business e gerenciar pelo menos 4 ou 5 pessoas. Todo mundo tinha que passar por essa experiência, sério. É muito, 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 muito enriquecedora. Então, assim, ser humano, se você tá passando por aí por uma dificuldade, eu sei que as coisas estão complicadas agora, mas acredita em você, pega esses aprendizados meus e aprende com eles também. E, de verdade, eu espero muito, genuinamente, que eu possa ter podido te ajudar. Eu fui muito sincera nesse vídeo, muito honesta. Talvez até tenha aberto certas coisas que talvez não pudessem ser tão éticas. Eu vou fazer um próximo vídeo sobre o que eu considero que foram os meus acertos e também um outro sobre os meus aprendizados pessoais. Um enorme beijo no seu coração. Muito obrigada por me acompanhar. E se esse vídeo valeu a pena pra você ou de alguma forma mudou alguma coisa no seu mindset, me conta, que eu vou gostar muito de saber, de verdade. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.